Boa noite. Hoje estarei aqui para apresentar um pouquinho sobre o sistema de gestão de ativos, uma proposta de gestão de manutenção em equipamentos da indústria do petróleo. Eu sou a Daniela Polido e estou aqui para representar o grupo composto por Fábio Henrique, José Luiz, Lennon e Washington. Um pouquinho sobre a agenda. O nosso principal objetivo com essa apresentação é informar os objetivos do projeto, uma contextualização geral sobre o tema, falar um pouquinho sobre o escopo e integração, o triângulo de ferro, quais são as principais gestão de riscos e partes interessadas do projeto, além da parte de gestão de aquisição e a parte final de cronograma e também custos. O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento e a implementação de um sistema de gestão de ativos na indústria do petróleo, possibilitando o mapeamento e o monitoramento sobre o uso, as condições e o ciclo de vida desses ativos, desde a aquisição até o seu descarte final, permitindo assim um gerenciamento mais eficaz em todos os processos envolvidos. E aí, o que são ativos? Ativos são itens que agregam valor, principalmente financeiro, para qualquer tipo de indústria. Tem a norma, a ISO 55000, que fala um pouquinho mais sobre essa gestão de ativos também. Tivemos como base a utilização dela no desenvolvimento do projeto e que também podem ser encontradas outras informações, até mesmo para quem deseja implementar algum sistema de ativos, independente do tipo de ativo na sua empresa. A motivação do trabalho, né, se deu principalmente porque a gestão de ativos na indústria do petróleo é algo que no mercado requer um controle muito grande e é um mercado que ainda possibilita muitas portas de entrada para a empresa e que requer ainda muita melhoria em relação à automatização dos processos. E a principal vantagem em relação à implementação de um sistema de gestão de ativos é o melhor aproveitamento dos recursos e maximização de seu valor, um aumento de confiabilidade nas operações, uma vez aqui que estamos falando, né, da indústria do petróleo, estamos considerando os ativos, principalmente equipamentos e ferramentas que são utilizados na extração do petróleo, ou seja, durante a operação de extração tem um aumento de confiabilidade, evitando falhas operacionais e um melhor rendimento e vida útil desses ativos, além de um melhor planejamento das manutenções, reduzindo assim os danos e gastos com substituição de peças desnecessárias. Uma vez que você tem um maior controle, você começa a identificar padrões e assim atuar diretamente nos pontos onde sempre há falhas. Além disso, quanto mais ativos em pleno funcionamento a empresa oferecer ao cliente, maior será o rendimento e, consequentemente, a lucratividade do negócio. Né? É, Sobre uma contextualização do tema em geral, a gestão de ativos não se limita somente ao gerenciamento de bens, ela ultrapassa limites operacionais para influenciar nas estratégias do negócio. Praticar a gestão de ativos de acordo com as normas significa adotar um padrão internacional para obter valor com o uso de ativos de forma a conquistar o equilíbrio de desempenho, dos custos envolvidos e dos riscos associados. É, Eu acabei antecipando a questão da norma, né? Mas aí ele vem. A gente colocou aqui que o sistema de gerenciamento de ativos, né, ele não fica sozinho, é um fator de sucesso na gestão de ativos, né? É a capacidade de gerenciamento desses ativos com outros departamentos, tanto de qualidade, contabilidade, segurança e recursos humanos, que é o que traz um pouquinho a ISO 55002, que é também uma outra ISO associada aí à ISO 55000. Em relação à gestão de escopo e integração,
O sistema de gestão de ativos ao qual estamos desenvolvendo, ele tem uma capacidade de até 80 mil ativos, no qual irá controlar informações dos equipamentos, tais como número de série, descrição, características gerais, fabricante, o modelo, a periodicidade de manutenção, se ela é semestral, se ela é anual, o custo de aquisição inicial do ativo, um controle de localização, se ele está no site onshore ou offshore, na terra ou no mar, né? Considerando aí a indústria do petróleo. Além disso, um controle sobre notas fiscais de entrada e saída, data de fabricação, a condição atual do ativo, se ele está em manutenção, se ele está em operação, se ele está em estoque, entre outras condições atuais. O tipo de manutenção atual, se é uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, algum outro tipo de intervenção. Além disso, controlar a data da próxima operação, para que assim possa se planejar a data de manutenção baseado na data de operação, na data de necessidade do cliente, manter sempre um histórico de vida do ativo. Dessa forma, eu consigo ter um controle da quantidade de operações, da quantidade de manutenções, do custo que já se teve com aquele ativo, para ver se ao longo do ciclo de vida, se ele realmente ainda tá apto a fazer manutenções ou se já está dando um gasto muito alto, né? É como se, levando aí um pouquinho para a vida pessoal, é como se fosse um carro que semi-novo quase não dá problema, já um carro que tem aí 15, 20 anos, está sempre passando por manutenções e até quando vale a pena ficar fazendo manutenção ou vale a pena substituir aquele ativo. Além disso, um controle sobre as manutenções, uma previsão de manutenção, ou seja, daqui 30 dias teremos tais manutenções de tais equipamentos vencendo, um sinalizador para que o planejamento possa, assim, planejar as manutenções. Além disso, quantos ativos estão com manutenção no prazo e quantos estão já com manutenção vencida, para se ter um controle do backlog de manutenção. Além disso, indicadores, né, de disponibilidade atual e de backlog, indicadores de custo de manutenção, separando por tipo de manutenção. Além disso, indicadores de confiabilidade, como o tempo médio entre falhas, o tempo médio de reparo, e ter baseado nesse controle dados para que se possam ter tomada de decisões e assim melhorar ainda mais a gestão de ativos e, consequentemente, a receita para a companhia. Um pouquinho sobre o triângulo de ferro, né? O que é o triângulo de ferro? Nada mais é do que a teoria das restrições, né? Esse triângulo aí que a gente vê à direita, onde se precisa de ter um balanço entre qualidade, tempo e custo. Ou seja, para aumentar a qualidade ou o escopo, precisa-se aumentar o custo ou o prazo. E para diminuir o prazo, precisa-se aumentar o custo e reduzir a qualidade. E para diminuir o custo, precisa-se reduzir a qualidade. E até quando isso é realmente viável e não gera impactos maiores para o projeto. É de extrema importância que o gerente de projetos ele encontre esse balanço e direcione a equipe para que possa, assim, realizar uma melhor gestão das principais aí faces desse triângulo e principalmente identificar oportunidades, como melhoria do processo, melhoria das ferramentas e inovações dos serviços e até mesmo produtos. Aqui, tratando-se de um sistema de gestão de ativos, né, a gente identificou bastante sobre a melhoria dos processos e inovações, tanto nos serviços, né, que vão ser necessários do desenvolvimento desse projeto, uma vez que se a gente consegue otimizar o processo, a gente acaba reduzindo o tempo
pode ser que mantenha ou melhore a qualidade, a gente reduzindo o tempo acaba, consequentemente, reduzindo o custo, se for realizado iniciativas internas. A gestão de risco do projeto, né, é um evento com uma probabilidade de acontecer no futuro, impactando o projeto tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Os principais riscos do projeto, né, eles foram levantados através de um brainstorm e foi confeccionado um mapa mental. Aqui, do lado direito, tem apenas alguns dos riscos levantados do projeto, porque foram bastantes assim os riscos identificados e colocados no mapa mental. E como o espaço aqui ia ficar as letras muito pequenas, a gente acabou por reduzir um pouquinho aqui e colocar apenas uma parte. Um dos riscos é a inflação, riscos operacionais, tanto de fraude, roubo, falha humana, uma má administração, risco do mercado, tanto de obsolescência, taxa de juros, riscos ambientais, como multas, a imagem da empresa, além de impactos sociais, desastres no geral, né, da natureza, entre outros riscos associados, como fugir do escopo do projeto, do custo, do cronograma, entre outros, que foram mesmo para ilustrar alguns exemplos que podem ser visualizados com maiores detalhes através do link e também uma gestão das partes interessadas. As partes interessadas, também conhecidas como stakeholders, são os indivíduos ou organizações que têm algum tipo de envolvimento e interesse sobre o projeto. E eles podem ser positivamente ou negativamente também afetados por alguma execução ou por alguma decisão ao longo do projeto, influenciando assim no resultado. O mapa mental, né, foi também desenvolvido aí por todos os integrantes do grupo, sendo acessado através do link disposto no slide. E ao lado direito temos as partes interessadas do projeto, são os clientes, que é o usuário do sistema, os fornecedores que permitem, né, aí a hospedagem do sistema em nuvem, os terceirizados, link de internet, os empregados, sejam o gerente de projeto, o gerente de TI, o gerente de RH, o comprador, os usuários de forma geral, os proprietários e os patrocinadores também são partes interessadas. Além disso, podem ter aqui os parceiros, né, do projeto. Sobre a aquisição do projeto, alguns dos itens foram mapeados como itens necessários de aquisição, como registro anual de domínio, armazenamento em cloud provider, registro da marca no INPI, um escritório contábil, jurídico, com pessoas que prestem consultoria nesse, nesses pontos, né? Além disso, computadores e periféricos, mouse, teclado, monitor, materiais de escritório, software de desenvolvimento de qualidade e de gestão de projeto, as licenças desses softwares, software de gestão de backup e marketing e publicidade também, além de consultoria especializada, que muitas das vezes não será utilizada ao longo do desenvolvimento do projeto, só em alguns pontos em específico, para auditar e realmente prestar uma consultoria especializada nesse assunto. Aqui temos um pouquinho do cronograma. Eu tive que reduzir aqui e esconder, né, alguns tópicos, porque estava ficando muito grande para colocar no slide. Foi confeccionado um cronograma da gestão de ativos, que basicamente o projeto vai levar cerca de 11 meses.
um total de 17.700 horas, com um custo de pessoas em 1.600.000 e um custo de material estimado em 427.000, sendo que estamos contando nesse projeto com uma contingência de 20% desses valores. Então, essa contingência foi baseada nos riscos, em toda a análise prévia do projeto e também inflação, entre outras situações. Iniciando aqui com o planejamento, escopo e custos, temos o entendimento do projeto, né, do contrato, com o escopo a ser definido, incluindo reunião de kickoff, né, de pontapé inicial do projeto, junto com o cliente para alinhamento do escopo e das expectativas. Além disso, um planejamento dos custos. Posteriormente, foi avaliada a parte de gestão de riscos e também gestão de mudança que forem necessárias. Tem a parte de aquisições, que vai englobar toda a parte de aquisições que a gente viu no slide anterior, assim como a contratação de desenvolvedores, analistas de TI e toda a equipe responsável pelo desenvolvimento do planejamento, além da subcontratação que tínhamos, né, da consultoria, tanto jurídica quanto contábil, e, e a configuração do sistema, que aí está representando basicamente todo o prazo aí do cronograma, né? Que vai desde o desenvolvimento do software, setup do sistema, configuração, upload dos dados dos ativos, como os números de equipamento, com o cadastro de todas as informações relacionadas, como os part numbers, serial number, peso, cor, dados de manutenção, desde dados de aquisição, valor de aquisição, nota fiscal de entrada, última manutenção, a próxima, número de operações, fazer um registro do histórico, né, de vida desses ativos, criar uma área responsável por adicionar documentações de qualidade, né, de manutenção e registro. Além disso, inclui também na configuração do sistema toda a parte de desenvolvimento do software e adaptação para atender todas as partes que estão ali responsáveis pelo gerenciamento de ativos, porque não necessariamente vai ser apenas um setor da empresa, né? Englobando, tem a parte de gestão de manutenção, gestão de ativos, tem a parte de planejamento, a parte financeira, de gestão de projetos e também a parte fiscal, de entrada e saída de notas, né? Além da parte logística, que possui as localizações dos ativos. O próximo item é a criação dos ativos, que são os dados em específicos que vão ser recebidos do cliente. Para monitoramento e controle foram previstas aí 160 horas, que são a criação e automatização dos indicadores, que são os KPIs que eu havia falado previamente lá atrás. Iremos também fornecer um treinamento completo com aproximadamente 532 horas, que foi planejado, isso tanto para treinamento dos usuários do sistema, quanto um suporte pós-venda, porque o plano é fazer o projeto, fazer o desenvolvimento, treinar os usuários e posteriormente entregar o sistema completo. Tem-se ainda um período de melhorias, né, que vão retornar erros e principalmente o feedback do usuário, que é extremamente importante. Então, esse treinamento ele vai contemplar tanto o treinamento
do usuário dos setores envolvidos, assim como o suporte pós-venda. E, como conclusão, teríamos aí a data final de agosto de 2023, contabilizando basicamente 11 meses de desenvolvimento do projeto até a entrega para o cliente já treinado e assim considerando também o período ali pós-venda que a empresa já está estimando. Posteriormente, caso o cliente necessite de mais treinamento para novas pessoas, novas equipes, reciclagem, será realizado através de um novo contrato, porque não inclui neste projeto. Então, um projeto de gestão de ativos, um resumo geral, foi apresentado até aqui. Agradeço a todos a participação e principalmente ao meu grupo aí que me ajudou no desenvolvimento desse projeto e com certeza foi algo bem desafiador que agregou bastante para cada um de nós. Gratidão a todos e a todos os professores também pelas aulas e pelo conteúdo apresentado até aqui.